Pessoal, está gravando então? Estamos retornando aí na nossa aula de Direito Empresarial, títulos de crédito do quarto semestre matutino e noturno, e nós, do dia 18, né, do dia 18 de setembro. E nós estávamos estudando aí o endosso e vimos as espécies de endosso, né, quanto ao beneficiário, quanto ao endossatário, né, que é em preto ou em branco. E depois a gente viu aí o endosso quanto a forma efetivamente de circulação ou a transferência desse endosso, que é o endosso próprio, que é propriamente o endosso, que transfere o título e o crédito, e o endosso impróprio, né, porque não é propriamente o endosso, né, o endosso meio termo aí, né, que transfere o título, mas não transfere o crédito. E ele é usado, então, para fins de cobrança, né, ou então para fins de garantia e caução. Bom, pessoal, e dando sequência a essa matéria, a gente tem que estudar agora o objeto do nosso trabalho bimestral, mais especificamente a segunda etapa do nosso trabalho bimestral, né, que diz respeito justamente ao endosso próprio e ao endosso impróprio, né? É uma problemática, na verdade, envolvendo o endosso próprio e o endosso impróprio. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos trabalhar com o nosso trabalho bimestral aí, envolvendo endosso próprio e endosso impróprio. Mas, como eu disse, é uma problemática. Então, na verdade, eu tenho que contar uma historinha para vocês, né? E aí vocês vão analisar essa historinha, os efeitos dessa historinha, segundo a lógica do endosso próprio e do endosso impróprio, né? Na verdade, não é nós que vamos analisar, não, né? Quem vai analisar é o STJ, né? O STJ já analisou e já decidiu essa sistemática com base no endosso próprio e no endosso impróprio, né? E se vocês olharem lá no material, no trabalho, tem duas decisões, né? Tem duas decisões do STJ. E essas decisões são aparentemente contraditórias, né? Uma decide de um jeito, outra decide de um jeito completamente oposto, e são aparentemente contraditórias, mas não são, né? É que em uma das decisões houve endosso próprio e na outra decisão houve endosso impróprio, né? O caso é o mesmo, né? Só que as soluções são diferentes, porque num dos casos houve endosso próprio e no outro caso houve endosso impróprio, né? E normalmente, se eu não faço essa observação, as pessoas leem e falam, mas houve endosso, mas decidiu de forma diferente. O STJ está doido, o STJ está doido. Não, observem o tipo de endosso. As decisões são diferentes, o caso é o mesmo, mas as decisões são diferentes porque mudou o tipo de endosso. Bom, pessoal, vamos lá. Qual que é o caso, né? Quais são os fatos? Qual que é o pano de fundo aí? Olha só. O devedor emitiu um título de crédito e, claro, ele não vai guardar no bolso, né? Ele não vai guardar no bolso, porque senão ele não emitiu nada. O devedor emite um título de crédito e entrega esse título para o credor. E o título, então, fica de posse do credor. Fica de posse do credor. Só que é um título pós-datado, é um título a prazo, com vencimento futuro. E o credor está precisando de dinheiro hoje, já. E aí, então, ele pega esse título e desconta no banco. Ele entrega o título para o banco e o banco, então, entrega dinheiro para ele, credor. Agora, pessoal, claro, não vai ser, o banco não vai entregar o valor nominal do título, não vai entregar a totalidade do título. Por quê? Porque senão também o banco não ganha dinheiro, né? Então, claro, o banco dá uma parte do dinheiro, o banco pega o título e dá uma parte do dinheiro para o credor que estava precisando do dinheiro fica feliz e vai viver a vida dele aí. E o título fica com o banco. Agora, pessoal, olha só. Se o título foi emitido para o devedor
para o credor é um título nominativo. É um título nominativo. E sendo um título nominativo, a única forma do credor que está de posse entregar o título para o banco dar uma parte do dinheiro para ele, credor, é endossando o título para o banco. É endossando o título do banco. Então, essa operação de desconto que o credor faz com o banco, ela é, cambiariamente falando, feita através de um endosso. O credor possuidor vai endossar o título para o banco e entregar o título para o banco. E aí o título, então, passa a estar na posse do banco. E o banco, então, quando o título se vence, lembrando que é um título a prazo, o banco, então, quando o título se vence, ele, claro, vai cobrar. Ele vai cobrar. Quem que ele pode cobrar? Todo mundo que está antes na cadeia de circulação desse título. O banco pode cobrar o próprio credor endossante? Claro que pode. O banco pode cobrar o próprio credor endossante, porque o endossante se torna co-devedor solidário do título. Agora, o banco já sabe que aquela pessoa que vai atrás dele com o título a prazo para fazer o desconto é porque está precisando de dinheiro. Então, o banco sabe que pode cobrar o credor, mas às vezes nem interessa muito cobrar o credor, porque vai perder tempo, né? Vai perder tempo. O credor em si, né, endossante, ele não vai ter dinheiro para pagar esse título, ele não vai ter patrimônio para pagar esse título, porque se tivesse, ele não teria feito a operação de desconto. Então, em que pese poder cobrar o credor endossante, o banco ele tende aí a cobrar o devedor. O seu Oswaldo já disse para a gente que o banco protesta os dois, né? Pode, né? O seu Oswaldo já disse para a gente que o banco protesta os dois. Pode. Mas, na verdade, ainda que proteste os dois, do credor provavelmente não sai dinheiro, né? Desse mato não sai coelho aqui. E aí o banco vai, firmar, né, a posição de tentar cobrar o devedor. E aí o banco, então, aponta para protesto e negativa o nome do devedor. Pergunta: esse protesto é obrigatório ou é facultativo? O protesto do devedor é obrigatório ou é facultativo? Facultativo, porque o devedor é devedor direto do título. Por quê? Porque quando ele paga e pega o título está extinto porque não tem ninguém atrás dele para ser cobrado. Agora, e o protesto do credor? É obrigatório ou é facultativo? Obrigatório. É obrigatório. Porque o credor é devedor indireto. Porque quando ele paga, o título não está extinto. Porque se ele paga e pega o título, ele vai cobrar o devedor. Né? Então, o seu Oswaldo já disse para a gente que protesta os dois. O protesto do credor é facultativo. É obrigatório. O protesto do devedor direto aqui é facultativo. Bom, o credor não tem um gato para puxar pelo rabo, não interessa para a gente. O que interessa para a gente é o devedor. O devedor foi apontado para protesto, não pagou e o nome dele foi negativado. Só que, quando o devedor foi lá no cartório ver o título, ele descobriu que aquele título não tinha sido assinado por ele. Até estava em nome dele, mas o título não foi assinado por ele. A assinatura é falsa. E aí, pessoal, o que vocês, na pele desse devedor, que teve o título protestado, que teve o nome negativado,
mas que quando foi atrás descobriu que a assinatura é falsa. O que vocês fariam? Bom, o devedor vai ficar puto e ele vai procurar um advogado e o advogado vai falar para ele: olha, você tem que entrar com uma ação declaratória de inexigibilidade de título, de débito e anulatória de título. Ação declaratória de inexigibilidade, declaratória de inexistência de crédito e anulatória de título. Ação declaratória de inexistência de crédito e anulatória de título. Contra quem? Ah, sim, claro. E cumulada com indenização por danos, porque você teve o título protestado e o seu nome negativado. Então, a ação cumulada com a ação de indenização por perdas e danos. O que interessa de verdade é a indenização por perdas e danos, porque é aí que vai entrar o dinheiro, principalmente para o advogado, né? Principalmente o advogado. E a pergunta é: contra quem esse devedor vai ajuizar a ação de anulatória, declaratória de inexistência de crédito, anulatória de título, cumulada com indenização por perdas e danos? Contra quem? O banco. Contra os dois. Contra os dois. Então, veja, quem tem legitimidade passiva? Quem tem legitimidade passiva para figurar no polo passivo como réu dessas ações? Contra os dois. Por quê? Contra o credor, porque se a assinatura for falsa, quem provavelmente fez a falsidade? O devedor, o credor ou o banco? O credor. Credor. Porque foi o credor que estava de posse do título e entregou para o banco. Então, esse título, de uma coisa é certa em relação a esse título, ele certamente passou na mão do credor. Então, o credor que provavelmente fez a fraude, fez a assinatura falsa. Então, tem que entrar contra o credor também. E tem que entrar contra o banco também. Por quê? Porque quem fez a cobrança e apontou para protesto e negativou foi o banco. Então, professor, tem que entrar. Oi? Em tese é isso, mas esse credor não é aquele um que não tinha nenhum gato para puxar para o rabo? Mas por isso que eu estou falando, que a ação é de declaratória de inexistência de crédito, a anulatória do título e indenização por dano moral. Então, se você quer declarar inexigível inexistente o crédito, inexigível o título, você acaba tendo que colocar no polo passivo o credor e o banco. Mas o objetivo é receber do banco, né? Porque do credor... Agora, para fins de indenização, que é o que manda mesmo, isso. a porta está no polo passivo, é o banco. Tem toda a razão. Mas pode entrar só contra o banco? Não, porque o banco não fez a falsidade. Quem fez a falsidade é o credor. Mas vale a pena entrar só contra o credor? Não, porque não vai receber um gato para puxar pelo rabo. Então, entra contra os dois. Entra contra os dois. Né? Então, eu tinha respondido o banco na questão do dano, né? Porque... Dano. Mas entrar contra os dois porque alguém fraudou a assinatura dele. Isso. Né? Então, o importante é acumular os pedidos. Inexistência de crédito, né, anulatória do título e dano moral. Aí entra contra os dois. Porque o credor é quem vai responder, na verdade, pela falsidade, né? Quem vai responder pela falsidade, e declarando inexistente o débito e inexigível o título. E o banco que, na prática, né, vai responder pelo dano moral aí, para tentar receber um dinheiro. Então, quem tem legitimidade passiva? Os dois. Os dois. Bom, só que agora a gente não vai analisar sob a ótica da legitimidade.
a gente vai analisar agora sobre a ótica do mérito. Olha só, entrando contra o credor e contra o banco, o juiz vai mandar fazer perícia. O juiz vai mandar fazer perícia. E na perícia vai ficar claro a falsidade. Vai ficar clara a falsidade, que a assinatura não é do devedor. E, com base na perícia, então, que vai declarar que a assinatura não é do devedor, o juiz vai julgar a ação declaratória de inexistência de crédito e a anulatória do título procedente. E vai mandar anular o título. Vai mandar anular o título. Tanto para o credor quanto para o banco. Beleza, anulou o título. Mas o que importa para a gente, de fato, não é a anulatória. É o money, é a indenização. E quem daqui que tem dinheiro para pagar mesmo? O banco. E aí a pergunta é, será que o juiz vai julgar procedente a ação de indenização por danos contra o banco? Se ele vai julgar procedente ou improcedente contra o credor, não importa, porque o credor não tem um gato para puxar pelo rabo. Pode até julgar procedente, não vai receber. O negócio é o juiz julgar procedente a ação de indenização contra o banco, para que o banco seja obrigado a pagar a indenização. A pergunta é, será que o juiz vai julgar procedente ou improcedente a ação de indenização contra o banco e procedente obrigar o banco a pagar e improcedente dispensar o banco do pagamento? A resposta é... Depende do tipo de endosso. A resposta é depende do tipo de endosso. Por quê? Olha só. Se for endosso próprio, o banco recebeu o título por meio de um endosso próprio. E então recebeu o título, se tornando possuidor do título. E como é um endosso próprio, recebeu também o crédito, se tornando ele, banco, credor do título. Ou seja, ele pode cobrar? Pode. E ele cobrando? Ele está cobrando em nome dele, porque o crédito é dele, banco. Consequentemente, quando o banco, então, veio e cobrou o devedor e protestou e negativou o devedor, o banco estava agindo em nome e benefício próprio dele, banco. Porque no endosso próprio, o banco é o possuidor e também o credor. E se ele estava agindo em nome e em benefício próprio, o STJ entende que ele tem responsabilidade em razão desse apontamento e dessa negativação. E, consequentemente, o STJ condena o banco a pagar, sim, indenização. Então, se o credor fez o desconto e transferiu o título para o banco através de um endosso próprio, o banco cobrou, protestou e negativou em nome próprio, buscando benefício próprio, e então é sim responsável pelo protesto e negativação indevida. O banco vai ter que pagar indenização. Agora, pessoal, isso muda completamente de figura se não for endosso próprio, se for, na verdade, endosso impróprio. Isso muda completamente de figura se for endosso impróprio. Deixa eu achar aqui. Aqui, endosso impróprio. Isso muda completamente de figura se for endosso impróprio. Por quê? Olha só. Se for endosso impróprio, o STJ fala que o banco não tem obrigação de pagar. No caso de endosso impróprio, o STJ fala que o pedido declaratório de inexistência contra o credor e contra o banco é procedente.
O STJ fala que o pedido anulatório do título contra o credor e contra o banco é procedente. Mas se for endosso impróprio, o STJ fala que o pedido de indenização contra o credor é procedente, mas não adianta nada, porque não tem o gato para puxar pelo rabo. Mas, em sendo endosso impróprio, o pedido de indenização contra o banco é improcedente. O banco não pode ser condenado a pagar a indenização. Em caso de endosso impróprio, o pedido indenizatório contra o banco é improcedente. O banco não pode ser obrigado a pagar a indenização. Por quê? Porque no endosso impróprio, o endosso impróprio transfere o título, mas não transfere o crédito. Então, quando o banco estava de posse do título e cobrou, ele até podia fazer isso. Inclusive podendo apontar para protesto e negativar. Mas ele, banco, quando fez, não fez em nome dele, banco, não fez em nome próprio. Porque no banco não tinha o crédito. Ele fez em nome do credor. Ele, banco, estava agindo como um mandatário, né? Usando a linguagem que a Elisa levantou, e é verdade, como um procurador do credor. De modo que, se o banco fez tudo isso, mas não fez em nome próprio, fez seguindo ordens, então, do credor, o banco não pode ser responsabilizado. O banco estava seguindo ordens do credor, o banco estava agindo em nome do credor, então o banco não é responsável. O único responsável é o credor, E aí o banco, então, não tem que pagar indenização. Resolveu o problema para o coitado do devedor, que não tinha nada a ver com a história, porque a assinatura era falsa? Mais ou menos, né? Declarou inexigível o débito? Sim. Anulou o título? Sim. Então ele vai ter que pagar alguma coisa? Não. Limpou o nome dele? Sim, limpou. Mas ele recebeu algum dinheiro? Não. O credor pode até ter sido condenado a pagar a indenização, mas não adianta nada, porque não tem um gato para puxar pelo rabo. Quem tem dinheiro é o banco. Mas, sendo endosso impróprio, o STJ fala que o banco não tem responsabilidade, o banco não é obrigado a pagar indenização. Gente, sabe qual que é o problema de tudo isso? O problema de tudo isso é que, com quem que está o título? De verdade, com quem que está o título? É com o devedor? Não. É com o credor? Não. Quem que está com o título? O banco. O banco. Como que faz endosso próprio? Só assinando. Precisa escrever alguma coisa para fazer endosso próprio? Não. Se não tiver mais nada escrito, é endosso próprio. E como que faz endosso impróprio? Escrevendo. Por procuração, então, como a Elisa comentou, por mandato ou para cobrança. Então, se não tem nada, é próprio. Para ser impróprio, tem que ter alguma coisa. Gente, se não tem nada, é próprio. E se tem alguma coisa, é impróprio. Dá para transformar um endosso próprio em impróprio? Dá. Não dá para transformar um endosso impróprio em próprio. Impróprio em próprio. Não dá para transformar. Porque não dá para pagar. Mas dá para transformar um endosso próprio em impróprio? Dá. Basta escrever por procuração, por mandato, para cobrança. Só escrever. Com quem está o título? Com o banco. O que o banco faz? Se não tem nada escrito, era porque era endosso próprio. Mas o banco vai lá e escreve por procuração, para cobrança, por mandato, transformando o endosso em impróprio. E apresenta o título, que agora é por endosso impróprio. Alguém vai saber disso? Só o credor que fraudou. O devedor não sabia nada disso. O devedor estava por fora, não sabia nada disso. O devedor é vítima. E aí, aquele endosso próprio,
que transferiu o título e o crédito e responsabilizaria o banco, foi transformado em endosso impróprio, provavelmente pelo banco, que é o possuidor, e o único interessado em transformar em impróprio. E transformado em próprio, já era a responsabilidade do banco. Já era a responsabilidade do banco aí. Pessoal, é claro que se o título foi protestado, o cartório vai ter uma cópia. Aí o banco não vai fazer. Mas se o título não foi protestado ainda, se foi só uma cobrança contra o devedor, ou até uma execução judicial contra o devedor, e lembrando que dá para executar o devedor diretamente, porque ele é devedor direto e não precisa de protesto, dá para alterar depois. Né? Dá para alterar depois. Então, isso acaba gerando uma insegurança jurídica muito grande. De modo que a posição do STJ é essa, que em endosso próprio o banco é responsável pela indenização, e em endosso impróprio o banco não é responsável pela indenização. Mas por conta aí da insegurança jurídica que essa posição do STJ pode gerar, tem vários juízes que não admitem. E esses juízes que não admitem entendem que o banco, seja endosso próprio, seja endosso impróprio, ele tem responsabilidade. Pessoal, e esse é o trabalho. Vocês foram dispensados do trabalho, né? Foi facultativo. Mas como isso é muito importante, a gente vai fazer o trabalho junto aqui. Vamos fazer o trabalho junto aqui? Olha lá. Pessoal, vamos escrever isso aqui junto, então. Vamos sistematizar isso aqui. Olha lá. Fatos. O título foi emitido falsamente. Falsamente não. Se ele foi emitido falsamente, ele não foi emitido, né? Então, o título foi supostamente emitido pelo devedor. Porém, posteriormente, constatou-se que a assinatura posta no título é falsa. E este suposto devedor não se vinculou ao título. O título se encontrava de posse do credor. E este, precisando de dinheiro, faz operação de desconto em um banco. Para tanto, é obrigado a transferir o título, que lhe é nominativo, vírgula, exigindo para tal transferência que o credor endosse o título ao banco. Com isso, o banco passa a ser o possuidor do título de crédito. Bom, e aí, pessoal? Olha só. Vencido o título, o banco irá cobrá-lo. Vencido o título, o banco irá cobrá-lo. Podendo optar cobrar tanto o credor, traço, em
endossante. Para isso, deve necessariamente protestar o título. Quanto o devedor. Nesse caso, é direto. Com protesto facultativo. Bom, aí, pessoal, uma informação importante. Consoante o espólio do jurisconsulto seu Oswaldo, o banco opta em protestar ambos. Porém, ciente de que o credor endossante não deve ter patrimônio para responder pela dívida, foca seus esforços na cobrança do devedor. Bom, o devedor, quando cobrado ou protestado, descobre que a assinatura constante no suposto título não é dele. Ou seja, é falsa. Tendo procurado um advogado, resolve promover as medidas judiciais cabíveis. Pessoal, qual que é a medida judicial cabível? O credor, o devedor propõe a ação declaratória de inexistência de dívida cumulada com anulatória de título e C/C, que é acumulada, com indenização por perdas e danos. Contra quem mesmo? Contra o credor endossante e contra o banco endossatário. Bom, e como que vai ser julgada essa ação? Independentemente do tipo de endosso, os pedidos declaratório e anulatório, tanto contra o credor endossante quanto contra o banco endossatário serão julgados procedentes, declarando a inexistência da dívida. Que mais? Anulando o título e, com isso o quê? Sem título, né? Não tem mais título, porque anulou. Cancela-se o protesto e a negativação do nome do devedor.
Ufa, né? Fica de nome limpo na praça. Olha que beleza. Beleza? Agora, no entanto, o pedido de indenização terá que ser analisado com ressalvas. Bom, vamos começar. Olha lá. Em relação ao credor endossante, provavelmente o pedido de indenização será também julgado procedente, pois ele era o único pelo qual o título passou em mãos antes de chegar ao banco. Assim, muito provavelmente, foi ele que fraudou o título e falsificou a assinatura. Então, muito provavelmente vai ser julgado procedente. Porém, mesmo que tenha responsabilidade, também provavelmente não terá patrimônio para arcar com o valor da indenização. E, por isso, nada beneficiará o devedor. Né? Vamos, agora que já declarou falso, vamos colocar assim, o pretenso devedor. Porque não é devedor, né? Era pretenso devedor. Agora, a ação de indenização contra o banco. Em relação ao banco endossatário, o pedido de indenização dependerá do tipo de endosso. Em se tratando de endosso próprio, feito apenas com a assinatura do credor endossante, a ação, o pedido de indenização será julgado procedente para condenar o banco a pagar indenização por perdas e danos, principalmente dano moral, ao credor, tendo em vista que, por ser endosso próprio, o banco era titular tanto do título quanto do crédito. E, ao cobrar, e nisso protestar, negativar, o fez em nome e benefício próprio, tendo, portanto, responsabilidade civil. Agora, em se tratando de endosso impróprio, que é aquele feito com assinatura mais expressão própria para cobrança por mandato ou por procuração,
o pedido de indenização será julgado improcedente e não haverá condenação do banco em indenização, em indenizar, né? Indenizar o devedor por supostos danos, tendo em vista que no endosso impróprio o banco era titular do título, mas não do crédito, e o cobrou não em nome próprio, mas sim em nome do credor endossante. Considerando que o banco não agia nem em nome e nem em benefício próprio, nem em nome, nem em benefício próprio, o banco não tem responsabilidade civil. Em verdade, o banco, olha só, foi mais uma vítima do credor endossante, que provavelmente falsificou o título. Esta é a posição consolidada na jurisprudência do STJ. Porém, há ressalvas, tendo em vista a possibilidade do banco, possuidor do título, transformar o que era endosso próprio em endosso impróprio, ao acrescentar expressões, identificadoras do identificadoras do endosso impróprio, para, assim, tentar olvidar sua responsabilidade. Sim. E, por isso, a posição jurisprudencial do STJ é vista com ressalvas pelos magistrados, em especial, que atuam em primeiro grau. Pessoal, esse é o trabalho. Vocês estão me devendo aí, né? Esse churrasco que a Glauciane vai fazer no final do ano, quando essa pandemia acabar, quando a gente puder se encontrar, né? Porque eu acabei fazendo o trabalho para vocês. Então vou colocar aqui, em cima foi fatos, aqui direito, né? E aqui embaixo a conclusão. Conclusão. Esse aqui é o trabalho. Estão me devendo o churrasco aí que eu fiz o trabalho para vocês, né? Eu entendo que era bem complexo nessa altura do campeonato, mas não dava para a gente deixar passar batido, né? Como eu disse para vocês que isso aqui era muito importante. Eu estou mandando para vocês aí no chat, para que todo mundo tenha. Pronto.
Rodrigo. Pessoal, deu para entender isso aqui? Rodrigo. Sim. Pode falar, gente. Fique à vontade. Tem jeito de voltar o que você escreveu lá no chat? Me dá Tá lá no chat, seu Oswaldo. Se o senhor for lá... Eu sei, mas para mim falar... Não entendi. Eu mando para o senhor. Não, mas eu queria fazer uma pergunta sobre o que sim, pode falar, seu Oswaldo. Que trecho? Eu acho que logo você põe a conclusão. Na conclusão? Em se tratando... Deixa eu compartilhar a tela. Isso, faça favor. Aí. Isso. Em se tratando, em lugar do credor, não é devedor aí? Onde, seu Oswaldo? Fala a linha. Na terceira linha. Aqui? É. Vamos ver. Em se tratando de endosso próprio, feito apenas com assinatura do credor endossante, o pedido de indenização será julgado procedente para condenar o banco a pagar a indenização. O senhor tem razão. Não é ao acreedor, é ao devedor. Ao devedor, ao devedor. Tem razão. O banco será condenado a pagar a indenização ao devedor, tendo em vista que, por ser endosso próprio, o banco era titular tanto do direito quanto do crédito, e ao cobrar, o fez em nome próprio, tendo, portanto... É isso aí, tem razão, o senhor tem razão. Vou recortar aqui de novo e vou mandar aí. Pessoal, então, se puderem apagar o que eu mandei, né, vou mandar de novo. Né? O seu Oswaldo tem toda a razão. Não é à toa que a gente colocou que o escolho, né, a explicação é do seu Oswaldo. Né? E realmente tem razão aí. Aí. Pessoal, vou mandar de novo. Seu Oswaldo, mais alguma coisa na escrita? Não. Não? Tranquilo. Então, tá bom. Pessoal, esse é o trabalho. Então, claro, ficou facultativo, né? Não precisa entregar, mas, na verdade, não precisa entregar nada, né? Tá feito aí, né? Pode falar, Elisa. Professor, o senhor tinha colocado o informativo do STJ, né? Aí eu fui mais pela linha na questão do vício formal, porque em se tratando de vício formal, não tem origem de dívida e não houve negócio jurídico, né? Então, nesse caso, a gente tinha feito a abordagem em cima dessa questão e não da inexistência do título. Então, mas o título não existe, né? Porque a assinatura é falsa, o título não existe. Não tem Mas negócio. não é vício formal. É vício formal, a falsa assinatura. Então, professor, mas nesse caso, estava falando lá nesse informativo 484 que poderia cobrar, quem cobrou injustamente poderia ajuizar a causa de perdas e danos para quem cobrou injustamente, e depois, no caso, o banco, e depois o banco entrar com... Deixa eu achar aqui. Uma ação de recesso, é assim que fala? Regresso. Regresso, isso mesmo. Aqui, ó, ressalvando seu direito de regresso contra o endossante. Então, o banco pode pedir indenização contra o endossante, mas o direito de regresso veja só, a gente está analisando sobre a ótica do devedor, né, que não é devedor, né? E não tendo nem vício, se a assinatura é falsa, não tem negócio e não tem título. Então, para o devedor, sob a ótica do devedor, não tem título de crédito, não tem negócio e não tem título de crédito. É vício formal porque a assinatura é falsa. Agora, veja, se você analisar sobre a ótica do banco, o banco ele pode sempre cobrar do endossante. O banco pode sempre cobrar do endossante.
Porque para o banco e o endossante não tem vício formal. O vício formal é por falta de assinatura do devedor, mas a assinatura do credor endossante, ela é verdadeira, né? Provavelmente assinou dentro do próprio banco. Então, para o banco, sob a ótica do banco, contra o credor endossante, não há vício formal e o banco vai poder cobrar sempre. Por quê? Primeiro, em razão do direito cambiário. O credor é endossante, e endossante é devedor. E a gente já estudou o princípio da autonomia das relações cambiárias. Então, não é o fato da assinatura do devedor ser falsa que vai invalidar a assinatura do credor endossante. Não, são autônomas. Então, o banco pode cobrar porque o credor é endossante, né? A ótica do direito cambiário. E, na verdade, houve um negócio jurídico entre o banco e o credor, que é a operação de desconto. Então, o banco também vai poder cobrar em razão dos prejuízos causados, que é a ação de regresso, porque o banco deu o dinheiro, mas não conseguiu ter garantia e recuperar aquele dinheiro por falsidade, né, por responsabilidade do credor. Então, o banco pode cobrar do credor sempre, por direito cambiário, que ele é endossante, e por direito civil, em razão do negócio entre eles, que foi o desconto, e que o credor não honrou aquele negócio, o credor descumpriu aquele negócio, né? Então, o banco pode cobrar sempre, né? Mais alguma coisa? Certo, obrigada. Agora, sobre a ótica do devedor, é que se tem inexistência de negócio, né? Sobre a ótica do devedor, se tem vício formal, inexistência do negócio e do título. Alguém falou alguma coisa? Não? E veja lá, pessoal, quando eu descrevi o que era para fazer na questão, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Quando eu descrevi o que era para fazer no trabalho, eu acho que eu coloquei sob a ótica do devedor, né? Eu tenho que pegar aqui o trabalho, só um minutinho. Gente do céu, fica muito lento o computador com o Teams. Eu estou com o trabalho aqui em mãos, professor. Se o senhor quiser, eu leio. Se você puder compartilhar a tela, então já fica mais... Eu estou pegando aqui, mas se você puder compartilhar a tela, já facilita. Sim, só vou abrir aqui. Então tá bom. Deu certo, Mariana? Meu Word está carregando. Quer que outra coisa minha? Aqui, consegui pegar, gente. Entrou? Então, beleza. O Teams é muito pesado, o computador fica... Aí, pessoal, aqui o trabalho, ó. Emitida uma letra de câmbio na qual figura a assinatura de aceite e após endossada pelo tomador beneficiário para o banco. Então, vencido o título, o banco protesta o sacado, contudo, somente então
descobre que a assinatura de aceite é falsa, de forma que o sacado sequer se vinculou ao título. O pretenso sacado, diante do protesto indevido, promove a ação de indenização por danos morais contra o banco. A diferença quanto à legitimidade ad causa, passiva, né, condição da ação, e responsabilidade mérito, a depender da modalidade de endosso realizada, se translativo próprio ou mandato impróprio, pesquisa jurisprudência. Olha só, a questão já estava direcionando vocês a analisar sobre a ótica da ação do devedor, né, ao banco. Ó, pretenso sacado diante de protesto indevido promove a ação de indenização por danos morais contra o banco. Então, não tá, a análise não é do banco contra o credor, né? A análise é o devedor contra os dois, né? Contra os dois. O que a Elisa levantou do banco poder cobrar o credor é sempre possível. Só que, na verdade, o banco não interessa muito, porque o credor endossante não vai ter um gato para puxar pelo rabo. O banco vai mais para o lado criminal, né? O banco vai mais para o lado criminal, vai requerer instalação de inquérito, que aí vai apurar que provavelmente o credor que falsificou a assinatura, e o banco é vítima. Mas no âmbito civil, né, o banco vai poder cobrar sempre, porque o credor é endossante, e ainda que o título seja inexistente por vício formal, pela autonomia não contamina a obrigação do credor endossante, de ser endossante e ser corresponsável. E pelo cível, porque houve descumprimento do contrato, né, entre os dois de desconto. Então, a ótica não era essa. A ótica era pretenso sacado, que é o devedor, diante do protesto indevido, promove a ação de indenização por danos morais contra o banco. Então, tem que analisar a ação do devedor contra o banco. E aí pergunta assim, a diferença quanto à legitimidade ad causa passiva? Não há diferença. Não há diferença. Por quê? Seja endosso próprio, seja endosso impróprio, a ação tem que ser movida contra o banco. Tanto contra o credor endossante quanto o banco. Seja endosso próprio ou endosso impróprio, tem que ser contra os dois e tem que colocar o banco no polo passivo, seja endosso próprio, seja endosso impróprio. Então, há diferença quanto à legitimidade passiva, a depender do tipo de endosso? Não, não há. Não há. O banco sempre tem legitimidade passiva, seja endosso próprio, seja endosso impróprio, o banco tem que estar no polo passivo da demanda. Agora, a diferença quanto à responsabilidade, a depender da modalidade de endosso, há diferença quanto ao tipo de responsabilidade. No endosso próprio, o banco responde e tem que pagar a indenização. No endosso impróprio, o banco não responde, não tem que pagar a indenização. Né? E essa é a resposta para a questão. Né? Então, veja, a questão tinha direcionado que é ação de indenização do devedor contra o banco, nada mais a ser analisado. E nessa ação, tinha que analisar a legitimidade do banco, e ela existe sempre, independente do tipo de endosso. E também analisar a responsabilidade do banco, e aí ela depende do tipo de endosso. No endosso próprio, o banco responde, no endosso impróprio, o banco não responde. No endosso próprio, a ação é procedente, no endosso impróprio, a ação é improcedente. Né? E aí vocês iam perguntar, professor, como que eu ia saber tudo isso? Se lesse só a ementa, não ia mesmo. Então, tinha que pegar essas ementas, entrar no site do STJ e baixar o acórdão inteiro. Né? E aí, lendo o acórdão inteiro, é que teria todas as informações para entender o que aconteceu. Né? Aí sim. Né? Então, só as ementas aqui não daria para entender mesmo. Né? A gente teria que pegar aí a integralidade dos acórdãos, né? E, a diferença é que os fatos seriam o mesmo, mas um é endosso mandato, endosso impróprio, e o outro é endosso translativo, que é endosso próprio. A diferença aqui dos acórdãos, gente. No segundo acórdão, endosso translativo, que é o endosso próprio, né? E no primeiro acórdão, endosso impróprio, endosso mandato. Né? E aí que gera toda a diferença do julgamento. Né? Rodrigo. Oi? Rodrigo, é Luciano.
Luciano. Mesmo sem essa aula, o que eu entendi do acórdão que no endosso translativo, o banco ele responderia e caberia a ele recorrer aos seus direitos junto ao endossatário. Eu entendi isso, não, eu entendi isso lendo só o acórdão que foi feito aí. E está correto, é isso aí mesmo. É isso aí Então, mesmo. Então, aí entraria naquela cautela na avaliação e não a súmula do STJ. Tipo assim, não é culpado em endosso impróprio. Eu não consegui entender o finalzinho aí que você comentou. Não, no acórdão que eu entendi aqui, dos acórdãos aqui, o que eu entendi o banco, ele responde, nos dois casos ele responde, só que aí ele tem direito a correr atrás de receber do endossatário e ou avalistas. Só lendo o acórdão eu entendi isso. Eu entendi errado? Eu não estou conseguindo entender, na verdade, o que você... Então vamos de novo, ó. Endosso próprio, ok? Uhum. No endosso próprio, o banco ele é dono do crédito. Quer dizer que ele é julgado o quê? Culpado. Aqui, ó. Se ele protesta. Endosso translativo. O translativo é o impróprio. É o próprio. É o próprio? É o próprio. Porque transfere... Tá. Não, já vi onde eu fiz confusão, então. Obrigado. O endosso translativo é próprio, transfere, e é translativo porque transfere o título e o crédito. Aí aqui fala, endosso translativo próprio, responde pelos danos causados diante do protesto indevido. O banco responde. No endosso translativo, que é o próprio, responde pelos danos causados diante do protesto indevido. Ou seja, tem que pagar a indenização ao suposto devedor, né? Porque o protesto foi indevido. Né? Aí está assim, ressalvado seu direito de regresso contra o endossante avalista. Quer dizer, o banco foi sem prejuízo, né? Não, então, o termo translativo é o endosso próprio. Próprio. Endosso translativo é o próprio. Né? E a parte final aqui, ressalvado seu direito, ressalvado significa sem prejuízo do seu direito. Então, ele tem que pagar a indenização, mas ele continua podendo cobrar o credor endossante, sempre, né? Porque são obrigações completamente autônomas. Então, o banco se pode em relação ao devedor, né? E paga a indenização a ele. Mas o banco vai poder continuar sempre cobrando os endossantes e avalistas. Ressalvado seu direito de regresso, continua podendo cobrar. Por direito cambiário, que é devedor indireto, devedor solidário, e por direito civil, em razão do contrato de desconto entre eles, né? Então, o endosso translativo próprio pode cobrar sempre. O banco tem responsabilidade, né? Agora aqui, ó, trata-se de resto no qual entendeu que só responde por danos materiais e morais o endossatário que recebe o título por endosso mandato e o leva a protesto, extrapolando os poderes do mandato, em razão de ato culposo, como no caso de apontamento depois da ciência acerca do pagamento anterior ou a falta de rigidez. Olha só, esse aqui é mais difícil a interpretação, porque, ó, só responde, no caso de endosso mandato, se extrapolar os limites. E por ato culposo próprio, por erro do próprio banco, se, no caso do apontamento depois da ciência. Então, só responde se sabia que era falso e ainda assim protestou. Agora, se não sabia que era falso e protestou, não agiu por ato culposo próprio. E se não agiu por ato culposo próprio, não responde. Se só responde se sabia e protestou, consequentemente, não irá responder se não sabia. Não irá responder se não sabia. Essa é a ideia, ó. Em caso de endosso mandato, só responde se sabia. Se, em caso de endosso mandato, não sabia, não responde. Não responde. Então, em caso de endosso mandato, o banco não tem que pagar indenização, né? A redação
né, a redação é mais complicada nesse caso aqui do endosso mandato. Você tem que ler o acórdão para conseguir entender que é isso. Mas se só responde, no caso de endosso mandato, só responde se extrapolar poderes ou se sabia e apontar protesto. Se não extrapolou poderes ou não sabia, consequentemente, o banco não responde, né? E aí é a conclusão que eu passei para vocês lá. Pessoal, difícil. A ideia, é claro que fica muito difícil mais difícil ainda fazer esse trabalho sem poder se reunir, mas a ideia é que se pudesse se reunir era sentar todo mundo e vocês ficarem debatendo, né, até chegar a essa conclusão, né? Não é fácil, mas essa é a conclusão que está nos dois acórdãos aí. Do endosso translativo ao próprio, veja que a linguagem é direta. Fala que no próprio responde. No impróprio, apesar da linguagem estar escrita ao contrário aí, né, como a responsabilidade fica clausulada à má-fé, à culpa e à ciência da falsidade, e após a ciência ainda assim protesto, fica mais difícil a gente entender, porque tem que dar uma interpretação ao contrário senso. Mas é isso que o acórdão fala. Ao contrário senso, mas é isso que o acórdão fala. Acho que eles ficaram com medo de falar que o banco não respondia diretamente, né, claramente, e acabaram, então, fazendo esse jogo, né? Seria mais fácil se eles falassem, olha, no endosso mandato o banco não responde. Mas isso ia pegar mal, né? Então, eles acabaram falando a mesma coisa, mas de um modo invertido, né? Fala, ó, se tiver culpa, o banco responde. Mas para ter culpa tem que provar que tem culpa, né? Se não conseguir provar, que é a regra, né? O banco não responde no endosso impróprio. Pessoal, é isso aí. Então, por favor, baixem os acórdãos na íntegra, deem uma lida, né? Agora a gente conversou um pouquinho a respeito disso, a gente explicou mais ou menos o que é isso. Então, tentem dar uma lida e tentem ver se dá para entender. A linguagem não é fácil, a matéria não é fácil, é difícil, né? Mas aí vocês já vão ter uma ideia do que espera a gente na prática, né? A linguagem das decisões judiciais não são tão fáceis, não. A gente tem que interpretar, a gente tem que estudar, e é por isso que gera um monte de decisões conflitantes aí. Pessoal, eu vou encerrar o vídeo, então, para não ficar muito longo, agradecendo a presença e a paciência de todos, né? Desejando aí um bom final de semana e boa prova na semana que vem. E na outra semana, então, a gente fará revisão de prova, corrigindo questão por questão e eventuais notas erradas também. Gente, um abraço. Mas a gente continua aqui batendo um papo.